Olá, pastor. Sabia que as pessoas aí da sua igreja não se comprometem com o que você faz ou com o que você fala, e sim com o porquê você faz, o porquê você está pregando esse sermão que você está pregando aí? Pois é, esse canal é para pastor de igreja local. Você e a sua esposa que está aí no seu bairro fazendo a obra de Deus e lidando com a sua liderança, tentando fazer a coisa acontecer, esse canal é para você. Tem muita coisa legal aqui nesse canal para a igreja, você pode curtir, compartilhar, enviar para amigos, etc. Tá bom? Liderança em tempos de crise é um assunto que a gente está tratando e hoje eu quero falar sobre tomando e comunicando decisões aí na sua igreja. Por que eu quero falar sobre isso? Porque é o que eu tenho visto muitos pastores lidando com problemas seríssimos nesse aspecto de comunicação. Então vamos lá? Pastorzão, antes de você comunicar para a sua equipe local, para a sua liderança, um sonho que Deus te deu, uma visão, uma proposta, algo que está no seu coração para a sua igreja, você tem que acertar bem isso dentro da sua cabeça primeiro, dentro do seu coração. O pastor normalmente viaja na maionese, está no mundo da lua, e aí a galera fica puxando para a terra de novo, não é isso? E aí você recebe uma visão das escrituras, da palavra de Deus, de oração, você tem uma filosofia de ministério, tenta implementar na sua igreja. O pessoal nem sempre compra a proposta, nem sempre se engaja com você, e aí cria um monte de treta, um monte de situação. Vamos falar sobre isso. Então, número 1, eu quero te fazer algumas perguntas, pastor, e você pode enviar esse vídeo para colegas de ministério, acho que vai ser bem legal. Quero te fazer algumas perguntas para, primeiro, antes de falar sobre a equipe da igreja, falar sobre você e seu coração, tá? Essa pergunta é para você. Primeiro, qual é teu sonho para a sua igreja local? Parece ser óbvio, mas não é. Muitos colegas de ministério não têm isso claro e definido. Ah, meu sonho é fazer a obra de Deus. Claro, você foi chamado por Deus, mas que tipo de igreja Jesus te chamou para estabelecer aí no seu bairro? O que Jesus colocou no teu coração? Como é que tá, né? Então, é uma igreja que talvez vai se engajar mais em causas sociais no bairro. Eu tenho um colega, pastor amicíssimo, né? Que a igreja dele prega o evangelho, não é ONG não, mas é muito engajado no trabalho com crianças na cidade dele. Qual é teu sonho de igreja? É uma igreja que tem um ministério de jovens mais arrojado, forte, ou é mais focado em evangelismo e missões? É uma igreja para todos, obviamente, mas ela tem um perfil, uma característica. Qual é? É uma teologia saudável, forte? Qual é teu sonho de igreja? Tá claro para você? Isso é uma pergunta que tem que estar clara para você. Segunda pergunta, eu anotei aqui porque, tá esquecendo tudo. Você é apaixonado pela sua igreja? Você deve ser a pessoa mais apaixonada, que ora com mais paixão e unção pela sua igreja local. Porque se você não for, a galera, os crentes aí da igreja vão perceber no seu olhar, na sua pregação, na energia com que você fala e até no que você não fala, eles vão perceber falta de paixão. Não dá para esperar que eles sejam apaixonados se você não é. Qual é teu sonho? Você é apaixonado por ele? Você é apaixonado pela sua igreja? Terceira pergunta que eu anotei aqui, pastorzão, seguinte, o que acontece depois? Vamos supor que você resolveu isso e tem um sonho de igreja, uma proposta, e aí isso se torna em planejamento e você coloca até 2025, 2022, nos próximos 3 anos ou 2 anos a nossa igreja tem um sonho, uma meta, um alvo. Queremos que essas coisas aconteçam. E o que acontece depois? Tem um pastorzão fera aí, famoso, de São Paulo, e ele estava falando uma vez de uma situação que aconteceu com ele, muito interessante, e aí ele estava falando, não estava falando para mim, estava falando numa palestra lá que eu participei, e ele disse que nos primeiros 4 anos, todo ano ele achava que ia ser demitido da igreja. A igreja renovava lá o contrato dele, era uma igreja batista, funciona assim, né? Ela é autônoma. E no 4º ano, o conselho da igreja dele chegou até ele, a direção da igreja, e falou: e aí, pastorzão, o que nós vamos fazer? Para onde essa igreja vai? O que nós vamos fazer aqui na igreja? Então, às vezes esse é um problema, às vezes não, esse é um problema que eu vejo muito acontecer até o dia de hoje. Esse é um vídeo geral, tá? Eu não sei como é que é aí na sua igreja. Se é uma igreja mais contextualizada em termos de modelo de igreja, então o modelo às vezes é mais leve um pouco. Se é uma igreja mais antiga, você depende de um conselho local para aprovação das coisas, ou mesa diretora, grupo de presbíteros, enfim, cada um tem um nome, né? Mas aí você coloca aqui embaixo que eu quero saber essas dificuldades ou desafios que você tem enfrentado aí na sua igreja local, tá bom? Pastorzão, um aspecto muito interessante que eu tenho visto, anota essa também. Pastores, por falta dessa
clareza sobre a visão, o sonho deles de igreja local, por falta de responder essas perguntas que eu fiz agora, os pastores se perdem muito, não na liderança, mas no gerenciamento, ou seja, no operacional, no reativo, entende? São reativos que os processos estão sempre apagando incêndios e estão sempre operacionais. Por quê? Porque não investem tempo no estratégico, na liderança, na comunicação de uma visão. Você percebe que a gente nem entrou ainda no assunto de comunicar uma visão para a sua igreja local? Porque primeiro a gente tem que acertar a cabeça do pastor. Então, o pastor operacional é o que a gente mais vê. Aqui na Inglaterra, onde eu moro, os pastores ingleses admiram isso no pastor brasileiro, que é um touro que trabalha. Mas, por outro lado, eles veem essa falha. Eles falam, poxa, é muito movimento sem deslocamento. É um pastor que está sempre ocupado fazendo um monte de coisa, mas a igreja parece que não avança. Não fala em termos de crescimento numérico, tá? Não é isso é outra coisa. Mas ele não sente, eu tenho certeza que muitos que estão me assistindo já sentiram isso, ele não sente que a igreja está crescendo, está florescendo, está amadurecendo, não está indo para lugar nenhum. O pastor está sempre patinando no operacional. E esse é um problema, porque quando você é reativo, você não vai para lugar nenhum. Ser reativo não te leva e você tem a impressão que está trabalhando demais. Então, voltando, estabelecendo essa filosofia de ministério, sonho e visão de uma igreja local, quando ela é clara para você, aí a gente começa a falar sobre comunicar para a sua equipe de liderança. Agora eu vou fazer mais uma pergunta para você. Eu faço pergunta mesmo. Pastorzão, você está sem ideias novas? Como é que está aí? Escreve aqui para mim, eu quero saber. Você pode mandar aqui no YouTube ou lá no Instagram, no direct do Instagram. Manda para mim. Quanto tempo você é pastor aí na sua igreja local, do seu bairro, da cidade onde você está? 5 anos, 8, 7, 2, eu não sei. Está sem ideias novas, está sem criatividade, está sem inspiração para orar, tem que resolver algumas coisas dentro do seu coração? Esse canal é para você. Fecha parênteses, continuando. Você sabe que é muito importante, quando a gente fala de comunicar, tomar e comunicar decisões para a sua igreja, é muito importante você respeitar os ciclos, porque a igreja ela tem, como é que eu posso chamar? Núcleos, tá? Vamos respeitar, acho que núcleo é uma palavra melhor. Os núcleos dentro de uma igreja. Exemplo, você tem o pessoal mais íntimo, um núcleo, um ciclo mais íntimo, mais próximo teu, que não são os líderes de ministérios, o ministério infantil, de música, de missões, de evangelismo, não. São os presbíteros ou os líderes que estão mais próximos de você. E esse pessoal é muito influente na igreja. Agora tem uma coisa, nem sempre tem amizade entre o pastor titular, sênior e esses presbíteros. Isso tem que ser consertado. E toda a igreja tem aquelas donas que tem uma influência enorme na igreja. A opinião delas tem peso, tem relevância, tá? Então aí na Assembleia tem, na Batista tem, na Presbiteriana, na Quadrangular, toda, né? Sempre tem aquelas senhoras que têm uma grande influência na igreja e os maridos na reunião de liderança vão repetir o que as mulheres falam com eles em casa. Saiba primeiro trabalhar com esse núcleo, com esse grupo mais íntimo. Vai na casa deles, casal por casal, fale com as esposas, fale com os pastores, compartilha seu coração, mostra o que o Senhor Jesus tem colocado no seu coração para a sua igreja local aí do seu bairro. Afina bem a conversa com eles, antes de falar isso de púlpito, antes de comunicar para a congregação, antes de comunicar para os líderes de ministério. Então esses caras aí mais próximos, eles têm que ser seus parceiros na visão. Uma vez feito isso, e isso já dá trabalho, aí sim você vai trabalhar com os líderes de ministérios, comunicando essa visão com eles. Muitas vezes, pastor, a visão e o sonho de uma igreja local não nasce só de você, nasce desse núcleo, desses parceiros seus, desses presbíteros locais, desse time de liderança mais íntimo seu. Construa a visão junto com eles. Aí você não fica um mandão, né? Não vem de cima para baixo de forma hierárquica. Vocês podem construir algo muito bonito juntos. Gaste tempo nisso, invista tempo nisso. Olha só, você sai um pouco do operacional. Você limpa a pista, né? Para poder decolar o avião. E aí você afia bem o machado antes de cortar a árvore. Aí na hora de cortar a árvore do seu operacional, você vai ganhar mais tempo. Gasta um tempo nisso. Depois a gente vai trabalhando com liderança de ministérios, departamentos da sua igreja e por último,
para a congregação. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, eu espero que você mande ele para algum colega de ministério, se inscreva aqui no canal, curta tudo que a gente tem feito nas redes sociais. Esse canal é para pastor de igreja local, tá bom? Porque eu realmente acredito que quando um líder melhora, todos crescem, todos melhoram, é bom para todo mundo. Deus abençoe você, seu ministério, sua família, em nome de Jesus, tá bom? Beijão, pastor.